Boa noite. A Rede Manchete continua, aqui no Jogo do Poder, a debater os principais assuntos nacionais, aqueles que prendem e até que dividem a opinião pública. Em 1998, nenhum tema igualará a sucessão presidencial em interesse nacional. Nós já entrevistamos, aqui nas últimas semanas, Luiz Inácio da Silva, do PT, Ciro Gomes, do PPS e Roberto Requião, do PMDB. Vamos conversar hoje com o doutor Enéas Carneiro. Doutor Enéas foi candidato em 1989, tirou o 12º lugar. Foi candidato em 1994, tirou o 3º lugar. Doutor Enéas, sua candidatura agora visaria o 2º lugar para passar para o 2º turno? É uma proposição extremamente válida. Falta só um reparo, né, na sua alocução primeira. Quando se diz que eu fui o 12º, é bom que se recorde que eu dispunha de 15 segundos para transmitir uma mensagem. Quando se diz que eu fui o 3º, também é bom se lembrar que eu dispunha de 1 minuto e que os adversários todos, quer dizer, aqueles que estavam na lide, dispunham no mínimo de 6. Estou falando daqueles que chegaram na minha frente. E de 3 que ficaram atrás. Os governadores de São Paulo, ex-governadores, né, de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Santa Catarina. Só um reparo. Isso nos leva, doutor Enéas, a uma outra questão. Parece que desta vez estão querendo garfar o tempo todo da televisão do senhor. A nova lei eleitoral não lhe daria nem 1 segundo na televisão? Aí existe, e como o senhor é advogado, conhece bem a expressão, existe uma antinomia jurídica no corpo da lei, né? Se o senhor observar a lei, dentro do mesmo artigo existe um parágrafo que afirma que tem direito a usar o tempo de televisão e rádio aquele partido que tiver candidato e representação. Sim. E logo a seguir, esse é o parágrafo 2º, já o parágrafo 3º diz que não, que vale a representação eleita em 94. Ora, uma coisa exclui a outra. Sim. São mutuamente exclusivos e, na verdade, essa dúvida vai ser dirimida pelo Tribunal Superior Eleitoral agora em fevereiro ou março. O PRONAS já entrou com recurso? Não, nós entramos com uma consulta. Mas suas excelências, os ministros, houveram por bem decidir por ocasião da resolução, que sairá em fevereiro ou março. E nós estamos, claro, esperando, é melhor, mais tranquilo. Doutor Enéas, não sendo um político tradicional, que motivos o levam a disputar pela 3ª vez a presidência da República? Os mesmos que me fizeram entrar no processo em 89, e o senhor se recorda disso certamente. Qualquer cidadão, qualquer homem ou mulher, né? Qualquer indivíduo que nasceu na nossa terra sente um sentimento misto, né, com diversas nuances, das quais a mais forte é a indignação diante do quadro, né, de desrespeito ao cidadão, à pessoa humana. Quadro esse que tem sido a tônica dos governos brasileiros, governos que estão à frente do Estado, né, que ainda existe, graças a Deus ainda existe o Estado. Por enquanto. Estão querendo destruí-lo, mas o Estado soberano ainda existe. Então, o que me levou a entrar no processo em 89, o sentimento maior é esse, indignação, né? Quer dizer, eu não aguento mais. Eu sou médico, sou professor de medicina, vivo bem, graças a Deus, não dependo desse processo para sobreviver. Não quero pertencer ao sistema que aí está, senão já pertenceria, e nisso não vai nenhum demérito a nenhum deputado, a ninguém. Pelo contrário, existem muitos altamente distintos. Eu, inclusive, tenho comigo um homem cuja presença honra-nos muito no PRONAS, que é o doutor De Velasco. Não é essa a questão, e há muitos outros. O problema é que um deputado sozinho não consegue mudar o quadro que aí está. E eles todos têm que reconhecer isso quando vem o seu programa, porque não há como. Quer dizer, o presidente da República, não. Ele tem um poder que, até certo ponto, é monocrático. Até certo ponto, dentro dos limites constitucionais, o que pode ser discutido, se o senhor permitir, no seu programa. Então, o que me levou foi isso. O sentimento é esse. Quer dizer, é impossível nós estarmos de braços cruzados, olhando para uma nação que tem todas as condições de ser, entenda bem o cuidado com o que eu digo, de ser a nação mais importante do planeta. Eu não digo que seja mais importante porque tem um povo mais culto. Ainda não o temos. Mas que tem aquelas condições básicas que fazem com que exista realmente independência e soberania de uma nação. É subsolo, com matérias-primas, água potável, sol o ano inteiro, etc, etc, etc. Sim. Com tudo isso, quer dizer, um indivíduo, qualquer um indivíduo, não precisa ser doutor em medicina, em engenharia, em física, não. Qualquer indivíduo olha, o que há de errado nisso? Há alguma coisa muito errada. E eu quero crer que esse deve ter sido... A indignação, então, é o principal motivo que o leva. Sem dúvida. Eu disse assim, eu não aguento mais, eu não suporto mais ver a nação da qual eu sou filho, e todos nós somos, né?
nenhum de nós é alienígena, quero eu crer. Eu não suporto mais ver esse estado de desespero em que vive a população brasileira. Não aguento mais. E resolvi entregar-me em holocausto a isso. Agora, doutor Enéas, o senhor tem um partido pequeno. Vamos na hipótese da sua eleição. O senhor governaria com quem? Com outros partidos? Onde o senhor buscaria a sua equipe de auxiliares? Muito bem. O senhor repete, e não o faz por mal, certamente, mas o senhor repete a tônica. Quer dizer, aquilo que se diz, se afirma e se repete através dos meios de comunicação e que eu tenho ouvido desde que entrei no processo. O que é um partido pequeno, o que é um partido grande? Com sua licença, eu me permito examinar um pouquinho a questão. Eu estou olhando para o relógio para não ser prolixo. Veja o senhor, vamos olhar para o maior partido, o maior, né? O que é o maior partido, que tem o maior número de deputados? Por definição dentro desse conceito a que o senhor fez alusão implícita. Ou de filiados? Não, isso não diz nada, porque todos os partidos políticos juntos não têm 10% do eleitorado brasileiro. Então isso não diz nada. Quer dizer, o argumento peca, não tem consistência. Agora vamos então para o outro lado, quer dizer, o número de representantes. Deveria ser essa a razão. Ora, se o PMDB, nada contra deputados do PMDB, contra o presidente, Sua Excelência, doutor Paz de Andrade, por quem tem inclusive respeito e admiração, pelas posições nacionalistas que tem tomado. Mas olhamos para o PMDB. Em 1994, eleição presidencial, o representante do PMDB, com todo respeito também, o senhor Orestes Quercia, ele tinha um partido grande em suas mãos. Tinha mais de 3 mil diretórios, não sei o número exato. Mas do que adiantou isso? O senhor tem razão. Eu ultrapassei sem ofendê-lo em nenhum momento. Sim. Jamais fiz ataque pessoal a ninguém, não gosto disso, nem de vida particular deles, mas apenas mostrando que existe uma inépcia, né, política gigantesca, em que os partidos políticos se tornam apenas instrumentos de manutenção do poder, só e mais nada. Nesse sentido, o que é o partido grande e o que é o pequeno. Agora vamos olhar, se o senhor sair, eu já fiz... Com quem o senhor governaria, Não esqueci, vou responder já. Mas aí, a questão do pequeno. Será que é pequeno um partido político cujo representante maior, no caso eu, sai à rua e em qualquer esquina é identificado e, às vezes, de modo entusiástico, abraçado? Será que é pequeno um partido político que tem um representante que fala em diversas organizações, de todas as áreas praticamente de atividade no Brasil? Será que isso é pequeno? O partido é ou não? Ele tem ou não um representante? Todos devem tê-lo. Ou, repito, o PMDB é tão grande, mas quem é o seu representante? Hoje, Sua Excelência, o presidente, está lutando para se manter. Quer dizer, eles não têm um elemento que apresentem à nação e digam, é ou não? Não, eles estão se engalfinhando. Então, repito, é isso que é pequeno ou grande. Bom, agora voltemos com quem? Será que é? Na hipótese, claro. Claro que é uma hipótese, né? Só se sabem os resultados após a abertura das urnas. Quer dizer, quem é que nos diz, quem é que tem coragem de afirmar que a inteligência nacional está só nos partidos políticos? Quem teria coragem de, a meu ver, dizer isso? Estaria sem dúvida, a meu ver, cometendo uma veleidade, proterva, porque há indivíduos de altíssimo gabarito intelectual que jamais entraram em qualquer partido político. Fora dos partidos, sem dúvida. Quer dizer, a inteligência não tem que estar nos partidos, pode estar neles e fora. E outra questão, em estando no poder, e isso o senhor também é testemunha da história no nosso país, em todos os países do mundo, em estando no poder é naturalíssimo que todos, ou quase todos deles se aproximem. É a natural admiração pelo poder. Não haverá problema. Nenhum. Agora, doutor Enéas, o senhor colocou como um dos motivos principais da sua candidatura a indignação. De 89, né? Há uma trajetória de lá para cá. De agora também? Não, a indignação é maior. É maior. Bem maior. A indignação vem procedendo. Então eu pergunto ao senhor. As pesquisas indicam o presidente Fernando Henrique Cardoso na frente, em todas elas. Quer dizer, o povo então não está indignado? Não, o povo não sabe o que se passa. Vamos bem devagar, e não tem culpa disso. É rara a existência de um programa como esse seu, em que, num tempo de exposição extremamente razoável, as verdades podem ser ditas, como eu espero, poderão ser ditas aqui. Mas vejamos, a nossa população não sabe que o que aí está, que é chamado Plano Real, é uma farsa. A população não sabe que está toda ela
sentada num barril de pólvora prestes a explodir. A população não sabe que a inflação está contida, como uma água numa represa. A população não sabe que, mesmo assim, está havendo também um aumento pequenino, progressivo de preços. A população não sabe que o Brasil não tem como pagar as contas gigantescas dos déficits das transações comerciais, etc. A população não sabe, porque o que se apresenta nas imagens coloridas da televisão, é um mundo diferente do mundo real. Mas a população está com a cesta básica, está comendo frango, está até com dentadura. Um excelente argumento. Se nós pensássemos na aquisição desses bens fundamentais, quer dizer, da sobrevivência, eu seria obrigado a concordar com o senhor que, na verdade, o indivíduo hoje, como ele não tem aquele desespero da moeda se esvair na sua mão, ele diz assim, não, eu consigo comer. Mas o que ele não sabe, o senhor me permite, posso mostrar? Claro, por favor. Eu digo isso dessa cartilha, posso mostrar? Por favor. Eu escrevi esse documento, quando eu digo eu estou falando por um grupo que está comigo, né? Escrevi, e os colegas, e eu examino aqui a farsa do real, num certo instante. E eu digo exatamente aqui isso, que responde à pergunta do senhor. Você não sabia que seria essa, a farsa do real? Um instante aqui que eu digo aqui. Aqui. Eu pergunto assim, até quando a agricultura vai aguentar? Lembremos-nos da marcha a Brasília. Aqui, estamos em Brasília. Quem fez aquela marcha, naquela ocasião, não foram os indivíduos sem terra, eram agricultores que não conseguiam pagar. Todos os pequenos e médios agricultores não estão aguentando o que aí está. Não estão aguentando as taxas de juros, são as maiores do planeta, não estão aguentando pagar os empréstimos, não estão aguentando concorrer com os preços dos produtos agrícolas importados que estão sendo importados a tarifas baixíssimas. Então eu pergunto, até onde as diversas classes trabalhadoras vão suportar perdas salariais? Que já naquela época, na passagem da URV, né, para o real já foi em torno de 30%. Até que nível vão fazer descer a atividade industrial? Há pouco tempo, disse o presidente da Associação Brasileira de Máquinas, estamos todos nos transformando em revendedores. Sim, para sobreviver tem que revender. Quantos milhões a mais de pessoas estarão desempregadas? Mais de 10 milhões hoje. E o comerciante até quando vai aguentar? Aí, o senhor, aqui eu me permita, falando com o telespectador, se é um homem extremamente humilde, ganha um salário mínimo, ganhou sempre para comer, o senhor é capaz de jurar que está tudo bem? Claro, porque o seu dinheiro que se volatilizava antes do plano, aparentemente agora rende na sua mão. Mas eles não deixam o senhor saber que essa situação está sendo artificialmente mantida. O que a gente pode examinar com mais calma? Doutor Enéas, vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos em seguida, daqui a 1 minuto. Voltamos aqui no Jogo do Poder a debater com o doutor Enéas Carneiro, um dos candidatos à presidência da República em outubro deste ano. Doutor Enéas, como o senhor se define ideologicamente? Dizem que os rótulos estão fora de moda, mas o senhor seria da esquerda, da direita, do centro? Só, de novo, uma discreta correção. Ninguém pode, do ponto de vista jurídico, afirmar-se candidato antes da convenção, para evitar que haja uma punição. Digamos, candidato a candidato. O PRONA, se Deus quiser, né, que ele, nesse sentido, não tem por que discordar do seu presidente nacional, o PRONA indicará o meu nome como candidato na convenção em junho. Sim. Eu agradeço ao senhor. Como, do ponto de vista ideológico, né, nós do PRONA nos definimos. E o senhor já antecipou bem a questão. Eu não vejo hoje mais, no mundo moderno, condição para que se fale esquerda e direita. Esses conceitos são obsoletos, ultrapassados. O que eu vejo hoje é um processo mundial que está sendo alcunhado de globalização, né? É um processo de destruição do Estado Nacional. E vejo um grupo pequeno, né, preocupado, muito preocupado com isso, que defende ainda, que é chamado de conjunto de trogloditas, indivíduos da paleolítica, etc., que defende o Estado Nacional soberano. Então, eu estou desse lado, do lado menor, do lado daqueles que acreditam que é possível, mesmo nessa economia que está, vivendo um quadro completamente artificial, uma moeda que circula no planeta que não representa a riqueza real, como qualquer pessoa que estuda o assunto com profundidade é obrigada a reconhecer. Então, nesse contexto todo, em que com essa moeda, que na verdade não representa a riqueza real, que é emitida ao bel prazer, né, de suas excelências, os dirigentes, né, dos bancos nos Estados Unidos da América do Norte. Sim. Quer dizer, com essa moeda compram-se riquezas, patrimônios, né, de todas as nações do planeta. Então, há um grupo pequeno que reage contra isso. Um exemplo disso é o grupo do Cholindo Larouche, nos Estados Unidos mesmo, editor daquela revista. E a Onda Rosa? Não sei o que é isso. Na França, na Inglaterra, na Itália, em Portugal, na Escandinávia, venceram nas recentes eleições
governantes que não são favoráveis à globalização. Sim. Ou pelo menos dizem isso. Sim, sim, sim. Eu não entendi foi o nome. Por que o senhor disse onda? Chamou-se onda rosa porque não é vermelha. Ignorância minha, específica. Eu não conhecia o termo. Veja bem, o senhor pergunta como é que eu vejo. Veja bem. O mundo está mudando. Exato. Até nesse aspecto. Na medida em que aqui e acolá levantam-se vozes contra isso, então eu pertenço a esse grupo de vozes. Com cuidado. Isto não quer dizer de maneira nenhuma que nós possamos ser comparados a movimentos que surgiram na década de 40, né, que o senhor também conhece bem, década de 30, década de 40, movimentos que pressupunham um totalitarismo, sim, a imposição de nada disso. Nós pensamos sim que é possível uma nação, principalmente como a nossa, dar um exemplo para o mundo, né, para que nós, é possível para nós nos levantarmos e dizermos assim, deixem-nos em paz. Permitam que nós consigamos viver como seres humanos, né? E não como escravos, que é o caminho para o qual todos nós estamos indo. Essa é a tese. Doutor Enéas, vamos a alguns problemas concretos. Pois não. O que o senhor faria indo à presidência da República diante do desemprego? O desemprego é fruto dessa questão que nós começamos a abordar. Na medida exata em que se abrem indiscriminadamente os mercados, quer dizer, as fronteiras, e que se destrói a indústria nacional. Na medida em que se destrói a agricultura, é natural que haja o desemprego. Quer dizer, quando uma multinacional chega, e eu vou citar o professor com quem eu aprendi isso, um exemplo excelente, o Adriano Benayon do Amaral, daqui de Brasília, ele é doutor em economia, já que gostam de títulos tanto, é doutor em economia em Hamburgo. Quando uma multinacional vem para cá e traz o emprego, ela ao mesmo tempo gera 10 desempregos. Então, é uma coisa muito séria, né? O desemprego, a nosso ver, segundo o nosso ponto de vista, claro, nós estamos defendendo o nosso partido político. O desemprego só pode ser corrigido na medida em que houver o oposto. O caminho é o contrário. Vou lhe dizer o oposto. A curto prazo, doutor Enéas. Imediatamente. A curtíssimo prazo é preciso deter a sangria. Não há dois caminhos. Aliás, não há mais de dois. Se o senhor tem, vamos ver a situação agora, neste momento, janeiro. A informação é de outro professor de economia que já esteve com o senhor, o professor Berço Garcia Munhoz. Titular de política aqui em Brasília. Ele diz assim, nós teremos agora em janeiro, na melhor das hipóteses, uma sangria de 5 bilhões de dólares mensais. 5 bi. Ora, a receita, com boa vontade, em torno de 10 bilhões mensais. Metade da receita estará indo embora. Não há solução, não há como manter. A Indonésia acabou de fazer. Então, há que parar a saída, para que possa haver investimento. Mas não haverá represália na hora que se parar a retaliação? Sem dúvida, mas há que estar preparado para isso. Porque diversos militarmente? Impossível hoje, que as Forças Armadas não são muito forças e não são muito armadas, mas, né, com todo respeito aos senhores oficiais generais, mas as Forças Armadas vêm sofrendo um processo de esfacelamento. De erosão. Né? Erosão, sem dúvida. Então, não é o confronto. Aí mesmo também não há sentido em enfrentar os Estados Unidos, não é? É um menino com uma tiradeira e outro com um canhão, não há sentido. Mas as nações hoje no planeta, elas têm problemas diferentes umas das outras. E há muitas nações com problemas semelhantes aos nossos. Há muitas nações como os nossos que estão vendendo suas matérias-primas a preços aviltados no cenário internacional. Então eu quero crer, não é uma espécie, como já se falou, de clube de perdedores, nada disso. É apenas uma questão de um país com as dimensões continentais do nosso levantar-se e dizer, vamos conversar. Não vamos chegar e dizer, não, vamos sentar, vamos trocar ideias como gente grande. E se eles não quiserem? Olha, ainda assim é difícil imaginar que não o queiram por uma razão só. Vamos falar aquilo de que eu gosto tanto, que é o nióbio. Dizem que eu sou fanatizado pelo nióbio, mas eu gosto muito do nióbio. Se nós temos quase 100% da produção mundial de nióbio, você conhece? Por que nós temos que vender o nióbio por esse preço? Nós podemos dizer, não, vamos sentar. Os senhores precisam do nióbio ou não para fazer avião supersônico? Precisam. Os senhores precisam do silício, do quartzo? Não, o nosso é... Por que não? Vamos trocar. Nós precisamos de quê? De muito pouco. Aí que é a questão. O que nós estamos precisando mesmo aqui para manter essa ciranda que está aí é só do papel pintado. Mas nós estamos supondo que eles venham a ser muito bonzinhos. Não. Estamos supondo apenas uma conversa entre gente grande e não entre um indivíduo adulto e uma criança. O que se passa hoje é que nós nos sentamos no cenário, à mesa de negócios, como crianças. Dizem assim para nós, né? Nós, o Brasil, claro. Dizem assim, olha, vocês não podem participar do clube atômico. E nós, entre aspas, nós concordamos, não é? Só que, quem é que não participa? Quem é que participa?
São eles? Exato. Então, ou seja, nós temos que ter bomba atômica, não é para jogar bomba atômica em ninguém. Isso é um aval. O senhor iria até dúvida. rever os acordos nucleares? Com certeza absoluta. Vamos dizer para a tela. Com certeza. Não é só isso. Vamos rever as privatizações todas. E não precisa fazer muito esforço para ver da absoluta falta de decoro com que todas elas foram realizadas. E aqui, perdoe-me, deixe-me terminar, por favor. Sim. Veja o senhor, aqui o senador Amir Lando fez um trabalho extraordinário, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, antes eu o conheci através do trabalho, em que não escapa nenhuma delas. Tudo que foi feito foi quase um assalto, ó, feito às claras. Nós recompraríamos, então? Sem dúvida, da maneira como elas foram adquiridas. A preço de banana? Pelo preço. Vamos olhar para a Vale, está aqui na minha carteirinha. Sim. 3,338 bilhões de dólares. Nem isso entrou. Isso tudo é uma farsa altamente aplaudida. Ora, com esse dinheiro aqui, primeiro que isso não entrou, foram títulos, por que não trocar por títulos de novo, claro? E por que não mostrar que isso foi feito contra a nação, que foi cometido um crime de lesa pátria, isso sim? Porque entregar a Vale, como foi feito, doá-la, na verdade, o que foi permitir que donos, entre aspas, que não são donos verdadeiros, testas de ferro desse poder mundial alienígena, dentro do qual participa o senhor George Soros, não sou eu quem está dizendo, quem está dizendo é a revista IR, quer dizer, mega especulador ligado, quase certamente, eu não posso provar, mas isso está em revista internacional, ligado ao narcotráfico. Então isso, o que se cometeu foi um crime de lesa pátria. O senhor falou em... Voltar todas. Não, vamos fazer o seguinte, eu não tenho medo, porque eu já vi programas, gente, não vamos discutir nada, não. É uma análise jurídica extremamente bem feita, vai mostrar que tudo foi feito de modo ilegítimo. E volta tudo. O senhor falou duas vezes em crime. Crime pressupõe criminosos. Sem dúvida. Cadeia para aqueles que... Nem sempre hoje existe, o senhor sabe, melhor do que eu, que nem todo crime é passível de cadeia. Uns são com prestação de serviço à comunidade. Agora eu queria lembrar que o Código Penal Militar prevê, Sim. o senhor também sabe, que a tentativa de alienação de território pátrio, tentativa, já é crime. E isso, na verdade, está por trás da venda da Vale... Venda não, da doação da Vale do Rio Doce. Então, eu quero ser claro, senhor, eu não tenho dúvida de que haverá isso. Esses senhores serão apenados. E não, como se ouve toda hora, penalizados. Serão apenados nos termos da lei, sem dúvida. Doutor Enéas, vamos a outro tema. As invasões de terra. O senhor, na presidência da República, as estimularia, colocaria a polícia em cima? Como enfrentaria o problema? As invasões de terra são o reflexo do que aí está. É muito difícil, eu converso com meus amigos, e um deles, o senhor conhece o meu, professor Bautista Vidal, o que eu pretendo, né, em lá chegando, é ter uma ação multifatorial. Não é só um setor. É impossível, o Brasil é uma nação extremamente complexa e é impossível mexer numa coisa só. A minha ideia, claro, e do grupo que está comigo, é que haja uma série de ações simultâneas. Vamos entrar nessa questão da terra. Esses senhores que aí estão e que invadem, compreendem grupos os mais distintos. Há indivíduos em desespero absoluto, que dizem que não tem nada mais a perder e invadem. É compreensível do ponto de vista deles. Sim. Quando eles invadem a fazenda produtiva, eles estão cometendo um crime. Eles estão em um lugar que está produzindo, não tem saída. E aí, assumimos hoje e amanhã isso ocorre, e eu acredito que não vai ocorrer. Polícia neles. A palavra a lei terá que ser cumprida, não há solução, não há como. Sim. Nós não podemos chegar num dia na presidência e mudar a lei toda, a Constituição não se muda, não é possível. Então, há que cumprir a lei, eu sou um homem que gosta de cumprir a lei. Eu sou disciplinado. Se o senhor disser, o senhor tem 30 segundos, eu paro em 30 segundos. Se eu gosto disso e sempre defendi, eu não posso ser contrário a isso. Mas, um minuto. Quero eu crer que durante todo o processo de 1 mês e meio, em que minhas ideias foram expostas com clareza meridiana, esses senhores, nos darão um tempo para atuar. Um tempo claro, se esse tempo está sendo estudado, nós diremos, precisamos de tanto tempo. Uma trégua. Isto, não façam, não invadam mais, esperem-nos, deem-nos uma oportunidade. Porque os senhores vão ter um governo sério, preocupado com a nação e com os senhores, não é só com os senhores, com a nação toda. Eu não pretendo ter um governo para pobre, para médico, para a nação, para os problemas gerais. E eu acredito que eles acreditarão em nós. Acredito. Eu vi há poucos dias uma entrevista dessa moça, uma moça muito bonita, por sinal, não lembro o nome dela. Uma moça que foi afastada por eles do movimento, que pousou na revista. Ah, sim. O senhor lembra? Sim. E gostei da maneira como a moça se exprimiu. Ela disse, o nosso grupo, às vezes, não tem mais o que fazer. Então é compreensível do lado deles. Doutor Enéas, vamos fazer mais um intervalo e voltaremos dentro de 1 minuto, daqui a pouco.
Rede Manchete, você em primeiro lugar. Voltamos a conversar aqui no Jogo do Poder com o doutor Enéas Carneiro, candidato à presidência da República. Doutor Enéas, estávamos examinando algumas das grandes questões nacionais, desemprego, agricultura. Agora eu pergunto ao senhor, muitos direitos sociais têm sido suprimidos nessa onda de globalização. Eleito, o senhor faria retornar esses direitos sociais? Veja, eu digo ao senhor que eu gosto de que se cumpra a lei. E quando a lei é ruim, que ela seja modificada. Modifique-se. Exato, exatamente. Então, há que examinar caso por caso, cada um desses. Porque tudo aquilo que representar uma atitude iníqua tem que ser corrigido. É assim que eu vejo. A quebra do monopólio do petróleo, do gás canalizado. Pelo amor de Deus. Não, eu até entendo que o senhor queira perguntar, mas claro. As razões de ser para que exista o monopólio são razões de ordem estratégica. Não haveria nada para o bem da nação que justificasse a quebra do monopólio. Isso, eu pensei que o senhor ia falar de outra coisa, porque essa para mim ela é tão meridiana. É natural que o senhor pergunte. O monopólio, isso foi objeto de tanta discussão, até da Escola Superior de Guerra, em debates. O monopólio estatal Sim. é a condição única para que nós possamos ter o que resta ainda. Que só Mas a maioria do Congresso aceitou quebrar esse monopólio. Presume-se que o Congresso represente a nação. Também. Presume-se, e a frase presume-se o ser pronome apassivador, é presumido. Né? Na verdade, suas excelências, os congressistas, eles, mercê de razões que eu não conheço, né? Algumas são apenas de especulação, suas excelências, os congressistas, têm se curvado. Né? E isso incomoda, né? Incomoda muito, né? Qualquer brasileiro. Tem se curvado e aí passa a lei das patentes, né? Patenteando a vida, passa a quebra do monopólio e tantas outras coisas. No reverso da medalha, doutor Enéas, o senhor acha que o Congresso tem poderes demais? Não. Não, eu vejo a coisa de outra forma. Eu já disse isso há poucos dias e, como sempre, fui extremamente mal interpretado. Eu digo assim, existe um comando, queira-se ou não, deseje-se ou não. É o executivo. Goste-se ou não. A figura do presidente da República é a figura mais importante da nação. Haja vista o que está ocorrendo com Sua Excelência o presidente Clinton, onde a sua vida particular está sendo varrida. Né? Como se isso tivesse ligação direta com as atitudes que ele toma a favor da nação. Eu não vejo relação nenhuma. Eu não me meto da vida particular de ninguém, nem quero que se metam na minha. A vida particular, a do senhor, a minha, é problema do indivíduo, como ele vive. Agora, se o presidente da República é, em qualquer nação do mundo, uma espécie de... daquilo que sobrou da monarquia, e a eleição presidencial é completamente diferente das outras, o que mostra, o que corrobora a minha tese, se é assim, é natural que o Congresso siga o presidente, é compreensível isso. Então não é que o Congresso, a meu ver, tenha muito ou pouco poder, não. Veja, quando Sua Excelência, o presidente Collor, assumiu, causava espanto, causava espécie a todos. Ele não era o que era o perrengue? O PRONA, pelo menos, ainda foi feito com um grupo de ex-alunos do Brasil e depois foi crescendo com o professor. Conseguiu aprovar até o confisco da poupança. Que inconstitucional naquela época. E o fez. E até o judiciário se curvou. Ora, vamos mais atrás, quando Sua Excelência, o presidente Sarney, implantou o cruzado em 86. Eu não estava no cenário político, eu era apenas um professor de medicina. Mas eu fiquei tão entusiasmado com aquilo que eu disse na minha sala de aula: vamos manter o nosso preço congelado. Porque eu gostei daquilo. Doutor Enéas, pois não? Foi por aí que o Fujimori fechou o Congresso lá no Peru, hein? Mas fechou para cumprir os ditames do sistema financeiro internacional, doutorado. Ele fez aquilo só para dizer que você vai ficar mais forte. Eu não vi vantagem nenhuma naquilo. Aliás, eu não vejo vantagem em fechar o Congresso, não vejo. Porque, a meu ver, disse para o jornalista do Globo e agora digo para o senhor, quer dizer, televisão, eu digo para os telespectadores, o Congresso tende a adaptar-se aos ditames deles, por uma razão só, porque não há nada que um deputado queira mais do que continuar deputado. Do que o Diário Oficial. Pronto. Doutor Enéas, outro problema grave a curto prazo. O que fazer diante da violência urbana? É seríssimo o problema. De novo, há duas abordagens. Ela é, sem dúvida, no nível em que está. Sempre ela existiu e sempre, talvez sempre existirá, não sei. Enquanto os seres humanos forem criaturas tão complexas como somos. Mas, no nível em que está, como está no México, um pouco mais do que nós, né?
chega uma coisa absurda de se tirar um mendigo, assaltar-se um mendigo e tirar o sanduíche do bolso dele. Aconteceu há poucos dias lá. Então, no nível que a coisa está e crescendo como está, se não houver uma ação enérgica, tentando pelo menos minorar a desgraça social a que a população está submetida, eu não vejo saída, nem com polícia, nem com nada. Isso será a médio prazo? Não. Aí é que nós discordamos, não, senhor. Eu não digo que é médio prazo, não. Na hora em que a sangria for detida, nós teremos recursos e muito grandes. E o senhor quer ver? Tem um professor que eu conheci há poucos dias, passei a admirá-lo tanto, o professor Marco Sintra. Estou citando aqui porque conheci, fiquei impressionado com a... Eu já conheci o trabalho. Na medida em que nós nos lembramos que a cada unidade monetária arrecadada existe uma sonegada, Sim. se não gosto nem dessa palavra reforma, que não há nada do que esteja sendo feito aí chamado reforma que reforme alguma coisa. Mas, na medida em que se estabeleça uma modificação nas regras do sistema tributário e que se consiga uma receita maior, que se detenha a sangria, mesmo ainda trabalhando com a moeda falsa, mesmo trabalhando com o papel pintado, nós teremos condição de, a curtíssimo prazo, resolver problemas tremendos que aí estão. O que fazer, doutor Enéas? Com o menino de rua, por exemplo. Eu já ia passar para outro tema, mas o que fazer, por exemplo, com esses juros estratosféricos e com o capital motel, o capital especulativo, que chega de tarde, passa a noite e vai embora de manhã? Bom, quanto aos juros, não vejo saída. Podemos encontrar um eufemismo, uma palavra bonita, para não dizer moratória, encontrar um termo qualquer dentro do léxico, né, que é muito rico. Mas não há saída, não há como continuar pagando. Ponto, não há saída, não há. É aquela situação do sujeito que está morrendo e diz, se eu continuar pagando, eu morro. Não há solução, não há mais. Quais são as soluções que eles apontam aí fora, quando a coisa está apertando? Retire-se mais dinheiro da população. Isso é um crime, não há mais como fazer isso, não há mais. A não ser que se tirem os dentes de ouro das pessoas, não tem mais saída. Mas, diminuindo os juros, o capital deixa de entrar no Brasil. Que adianta, eu pergunto para o senhor, vamos olhar, eu lhe disse no início da conversa, eu estou com o balanço do Banco Central, recentíssimo, 15 de janeiro. Se nós estamos com cerca de 34, em números redondos, bilhões de déficit das transações correntes, isso mostra que o real que está uma farsa, que não adianta esse dinheiro vir, não adianta nada. Eu sei que o que eu estou dizendo é extremamente duro de dizer, mas há que parar. Há que dizer, não pagamos. Vamos arrumar, não estamos nem dizendo que não devemos, isso é outra coisa. Vamos arrumar nossa casa, porque senão os senhores não vão receber nem juros, nem mais nada. Olha, só o Estado de São Paulo não tem a menor condição de continuar. Se pagasse esses juros da nação, não tinha a menor condição mais de continuar sobrevivendo. Está inadimplente. Totalmente inadimplente. Então, como continuar? Não, e ele é o maior. É o mais rico, mas como continuar nesse ritmo? Não há mais saída. Há que dar um basta, puxar o freio de mão, não dá. Por isso que nós dizemos em linguagem clara, e foi objeto lá há poucos dias no outro programa, nós dizemos assim, ruptura com o sistema financeiro. Isso parece, eu sei, uma coisa muito dura de ser dita, mas quando nós dizemos isso, nós não estamos afirmando que vamos com metralhadoras, mesmo porque nós não as temos, nada disso. Nós dizemos que é preciso sentar à mesa e dizer, não temos mais com que pagar. Não há solução mais. Não é possível continuar assim. Voltamos àquela velha história. Sem dúvida. E se eles disserem, tem que pagar ou então vendam as suas riquezas? E é o que nós tivemos... Nós, todo esse tempo, estamos privatizando. Estamos entregando os patrimônios estratégicos da nação. Vamos olhar para quando Sua Excelência, o presidente, assumiu em 94, a dívida mobiliária, fala só da interna, só da mobiliária, títulos e poder do público. A dívida era de 50 bilhões de dólares. Hoje? 200 números redondos. Eu desprezo a fração que não tem importância. O senhor acredita que a Só um instantinho, só para terminar. Sim. Ora, eu vou usar o seu argumento. Você disse, não, mas vendam os seus patrimônios, mas nós estamos vendendo todos, não há mais nada. E não adiantou nada, a dívida quadruplicou. Meu argumento não, isso foi ironia. Sei. Pois não. Eu estou dizendo, o senhor como jornalista me interpelou. O senhor me interpelou assim. Então vamos vender, mas isso vem sendo feito. E veja o senhor telespectador, para eles, né? A experiência está mostrando que tudo que está sendo dito aí é mentira. Mentira deslavada, cínica, insustentável. Se era 50, devagar, e dizem que eu falo muito depressa. Se a dívida mobiliária era 50 bilhões em 94, e ela hoje é de 200 bilhões, no mínimo, do que adiantou vender as estatais? Então esse não é o caminho. Se esse não é o caminho, só há outro. Qual é o outro? É dizer, não dá para continuar assim, vamos parar. E aí, o senhor dirá, haverá... Vamos esperar que eles aceitem. Não há opção. Ou aceitam, não há opção. A não ser que, em pleno final do século XX, nos albores do século XXI,
um ou outro país queira dar um exemplo ao planeta de intervenção. Mas eu não creio que isso aconteça para um governo eleito legitimamente e que Isso tem acontecido muito, hein? em republiquetas. Sim. Não num país com as dimensões continentais e com a importância estratégica que o Brasil tem no cenário internacional. Doutor Enéas. Ainda mais porque teremos parceiros nisso, sem dúvida. Como eu lhe disse, o problema não é só do Brasil. O problema é de muitas outras nações. Aliás, da maioria das nações. Doutor Enéas, eleito, o senhor manteria algum dos ministros do presidente Fernando Henrique? Não. Com respeito ao senhor, e virando agora por suas excelências, eles, terceira pessoa, as suas excelências, se virar para ele já não é mais sua excelência. Com respeito às suas excelências que estejam assistindo ao seu programa, suas excelências, os ministros de sua excelência, o presidente, falam todos a mesma língua e é natural que seja assim, né? Senão não seriam ministros. Já teria havido, né, um litígio. Então, nenhum dos ministros estará conosco. Nenhum. Se lá chegarmos, se e quando, né? Mas Nenhum na deles. sua análise, será que nenhum deles Não. está fazendo uma obra razoável, importante, Olhe, necessária? se nós olharmos para os agentes de saúde, pronto, o senhor quer procurar uma ou outra pílula, uma outra gota no oceano de inópia completa, né? Então, procurando os agentes de saúde que foram estabelecidos. Agora, uma coisinha pequena. Mas, de novo, eu digo, não, é insignificante isso no contexto. Então, eu teria que procurar com muito detalhe. Claro que talvez haja aqui e acolá um exemplo de um esparadrapo num corpo todo cheio de feridas. Pode ser que haja. Mas, do ponto de vista abrangente, do ponto de vista de ação plena a favor do cidadão, perdoe-me, não há nada. Nada. Vamos fazer, doutor Enéas, mais um intervalo Pois não, e voltaremos a conversar aqui com o doutor Enéas Carneiro. Voltamos a conversar aqui no Jogo do Poder com o doutor Enéas Carneiro. Doutor Enéas, vamos para algumas questões de caráter pessoal. O senhor é um cardiologista de renome, é professor da faculdade. Como é que foi a sua infância? O senhor veio da classe média, veio da classe trabalhadora. Como o senhor chegou a essa situação de professor universitário? A origem é extremamente humilde, né? Meu pai era barbeiro. Sim. E faleceu, eu tinha 8 para 9 anos de idade, então de 9 anos. E em tendo ficado órfão, foi muito difícil a infância. Sim. Até consegui trabalhar por conta própria logo depois, com a minha mãe já viúva, e foi sempre com muita dificuldade. Estudei escola pública, excelente. No Rio de Janeiro? Não, Rio Branco, Acre. Acre. Hoje conheci, por sinal, eu já dizia um rapaz, não sou homem da minha, mais um rapaz, homem da minha idade, que foi meu colega de infância lá. Escola excelente, de madeira, mas excelente, né? Onde aprendi a falar e escrever corretamente, o que não se ensina hoje. E o resto é muito difícil. Fui do exército, fui militar, né? E aprendi a mandar e a obedecer também, a ter respeito pelos outros. E fiz lá em Belém, fui para Belém do Pará. E de lá para cá, fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro fiz medicina, fiz matemática e física e a formação humanística também no Rio de Janeiro. Quer dizer, o resto aí, o exército me ajudou e depois, como médico, pude sobreviver e ter um padrão de vida, né, de classe média para média alta. O senhor deve ter muito pouco tempo de lazer, mas nas horas de lazer, o que o senhor faz? O senhor tem algum hobby? Lazer é fazer algo diferente daquilo que se faz. Essa é a minha concepção. Sim. Quer dizer, é distrair-se. Sim. E distrair-se é afastar-se daquilo que se vem fazendo. Eu gosto de ler, sabe? Ler. Sim. É minha diversão predileta, sempre foi. Depois desse processo... O que o senhor está lendo agora? Hoje, por coincidência, estou lendo o livro do professor Marcos Sintra, já de posto único. Isso aí não é lazer, isso é trabalho. Mas, extremamente, veja, o senhor, não há nada a meu ver que dê mais prazer, para mim mesmo, é a minha opinião, do que o ato de saber. Quando eu aprendo algo, eu estou melhor do que antes de ter aprendido aquilo. Nessa trajetória de 89 para cá, eu progredi muito. Estudei bastante, fortaleci as teses, né, que defendia em 89, e o ato de ler, realmente, não necessariamente um texto específico, mas ler astrofísica, ler cibernética, ler estruturalismo, ler... Nada de história de detetive, romance policial. Quando novo, li muito. Li Agatha Christie, li os clássicos todos. Li Edgar Allan Poe, li Edgar Wallace, li todos, na época. Mas isso há 40 anos atrás. Eu estou com 59, seu Gachar. 59. 59. Sim. Doutor Enéas, vamos rapidissimamente a uma análise dos seus concorrentes. Não precisamos falar do presidente Fernando Henrique, o senhor já falou bastante do governo, mas o que o senhor acha do Lula? Daria um bom presidente? O senhor esteve presente em 94 quando... Um debate promovido. Aí é diferente, eu estou com o candidato à minha frente, quer dizer, eu não fico muito à vontade.
Mas o que vou dizer aqui, direi na frente dele, se ele assim o desejar. O senhor Luiz Inácio é um homem sem preparo. É um homem que não tem, a meu ver, e eu disse isso a ele, o senhor se recorda, as condições mínimas que, do meu ponto de vista, deva ter uma pessoa que vai dirigir uma nação com a complexidade do Brasil. Esse é um ponto. O segundo ponto é que o senhor Luiz Inácio esteve em 92 nos Estados Unidos e assinou o Diálogo Interamericano, que é um documento a partir do qual, né, se erigiu o Consenso de Washington, onde está tudo escrito, tudo que está acontecendo, reforma, previdenciária, tudo que está ocorrendo, quer dizer, o desastre do Estado da Nação está lá previsto. Então eu não vejo nesse senhor uma representação legítima dos interesses nacionais. Eu o vejo atrelado a esse modelo. Há pouco tempo atrás, aliás, numa revista pequena, também não lembro, uma revista que circula num... Meu Deus, eu lembro antes de terminar o programa. Aliás, sim, o nome da moça, esqueci ainda agora, Débora, da moça aqui, do Movimento dos Sem Terra, de cuja alocução gostei muito. Mas voltando ao senhor Luiz Inácio, como líder sindical, sim, excelente, lutou pela classe. Me lembrei agora, ele falou, foi da necessidade de se unir o operariado mundial, o proletariado, para que se fizesse algo como os empresários fizeram na globalização. Eu vejo isso como um absurdo. Inexequível. Inexequível, a meu ver. E seria voltar à Internacional Socialista, né? E com relação, doutor Enéas, ao Ciro Gomes? Esse senhor esteve como ministro, né, do senhor Itamar Franco. E, a meu ver, suas teses são as mesmas do modelo que aí está. Quer dizer, neoliberal, entreguista. Ele mesmo, certa feita, já falou que mantém as privatizações, então eu não vejo como possa haver uma mudança, um giro de 180 graus no plano de Gauss. Não vejo como. Roberto Requião. O senhor Requião tem uma postura de nacionalista, defende as teses, não vejo nele a convicção e a contundência que gostaria de ver, mas ele me parece um excelente candidato a governador. Eu nunca estive com ele pessoalmente. Para o Paraná, para o Paraná um excelente candidato, e não, inclusive não é conhecido a população ainda, quer dizer, não teve talvez nem tempo ainda de se apresentar. E o que vi nele foi isso. Aliás, eu ouvi no seu programa. E não vi a contundência que eu acredito deva ter o presidente nesse momento agora. Sim. Porque nós estamos precisando de uma coisa extremamente forte. Nós estamos precisando de uma palavra de comando. Um professor que eu esqueci de citar, que trabalha no nosso partido, que é conselheiro da Escola Superior de Guerra, o professor Marcos Coimbra, ele diz: há necessidade de um estado de emergência econômica. É preciso ter coragem para tomar posição, senão nós vamos caminhar para o abismo. E o ex-presidente José Sarney? Sua Excelência, o presidente, e citei ainda agora, teve um dos momentos mais belos da história do país na sua mão, né? Na sua mão dele, né? Sim. Um dos momentos mais belos. Sua Excelência tinha tudo para endireitar o Brasil naquele momento. Ele tinha o povo todo do seu lado, o que é difícil ter. Tinha, o que eu pretendo ter. Ele tinha as forças armadas, tinha a classe política. Até os economistas ortodoxos, o senhor se recorda, curvaram-se naquela ocasião. Meu Deus, ele venceu a inércia inflacionária, era só prosseguir. Então eu fico triste de ver que naquela ocasião passou o bonde da história da porta de Sua Excelência. Falta ainda um candidato a candidato, o Itamar Franco. Sua Excelência, o presidente Itamar, foi o gestor do plano real através de Sua Excelência o presidente Fernando Henrique. De modo que é difícil imaginar que Sua Excelência o presidente Itamar, apesar de ter tomado posições nacionalistas, uma ou outra, é difícil imaginar que ele tenha o pulso para virar isso. Né? Porque o que nós temos que fazer é virar a mesa. Não de cabeça para baixo, cabeça para baixo ela está. Temos que virá-la e colocá-la sobre as pernas. Né? Então, não tem nada contra o presidente Itamar, nada, a não ser isso. Inclusive, ele sempre defendeu posições desse gênero, mas deixou que fosse privatizada a Uzi Minas também, né? Também. Então, doutor Enéas, o judiciário está precisando de uma ampla reforma. Justiça hoje é só para quem tem dinheiro? O problema é muito complexo. Se o senhor permitisse, eu preferia que isso fosse porque essa análise é longa. Por favor. Não, ela é longa, ela não é breve. Eu queria, se o senhor permitisse, fazer um comentário só sobre uma questão que eu estou sentindo o tempo passando, que não foi... Pode ser? Primeira coisa que eu não respondo. Não, a questão que o senhor abordou é seriíssima. Né? Mas quando se fala no judiciário, tem que olhar para as pequenas causas, tem que olhar para a Procuradoria Militar, tem que olhar para muita coisa. São tantos aspectos. Mas, por favor, a palavra é sua. Não, eu só queria fazer menção para uma questão que raras vezes é abordada, e é de uma pessoa por quem eu tenho muita admiração, né? O professor Bautista Vidal, que o senhor conhece, sim, e que levantou uma tese há pouco tempo atrás, tese que eu estudei, né? Através dos seus livros, e que defendo,
como se fosse minha já hoje, que é a tese da independência energética do Brasil. É uma tese sobre a qual há muito pouca discussão, ou por ignorância específica ou por má fé. Veja, nós vivemos hoje, nós não só o Brasil, mas o planeta vive na dependência da energia retirada de material fóssil, os hidrocarbonetos. Em linguagem mais simples, o petróleo. Sim. E o petróleo está no fim, o petróleo está acabando. Se dura mais 2 décadas ou 3 décadas, é irrelevante, ele vai acabar. E para onde é que a alternativa? Exatamente. Para onde é que a população do planeta vai se voltar? A energia nuclear, ela é tão perigosa que ela resolve a curto prazo. Ninguém vai fechar usinas que estejam funcionando. Haja vista a França funcionando com 70%, de 60%, 80% de energia nuclear. Não vão investir mais nisso. Exatamente. Que não se destrua tudo. Eu não penso assim, eu não sou destruidor. Mas que é perigoso, muito perigoso imaginar-se que aí possa estar a solução a longo prazo. Bem. Então, o que nos resta? Resta energia solar. A energia solar de que maneira? Utilizada através do material vegetal. Nós temos, a natureza nos deu uma bênção, não é? Com a extensão continental que nós temos, nós recebemos sol em um dia que é equivalente, os dados são de estudiosos, a 120 mil usinas de Itaipu a todo vapor. Ora, com esse potencial energético extraordinário, é natural que nós nos voltemos para isso que temos e pensando que daqui pode sair a solução energética para o planeta como? Para a agricultura, então. Peraí, utilizando para a agricultura, para a alimentação, que é de lá que vem tudo, e também para utilizar os elementos alternativos, os óleos vegetais, utilizar o álcool, e projeto do qual o professor Bautista foi um dos precursores, ou precursor. Então, a independência energética do Brasil é algo que tem que ser considerado dentro de um projeto nacional. Eu não estou dizendo que seja só isso que deva ser feito, né, em nenhum momento, mas que é pedra fundamental. Porque a longo prazo, a médio e longo, não há como ter independência se importarmos petróleo. É uma coisa que aqui eu queria fazer referência, homenagem. Doutor Enéas, nosso tempo está se esgotando e eu lhe faço, então, a última pergunta. O senhor acredita, o senhor tem confiança de que, desta vez, poderá ser eleito presidente da República? Eu dependo, senhor Carlos Chagas, de uma coisa só, de tempo. Se eu não estivesse falando aqui num programa que está indo ao ar tarde da noite, se estivéssemos falando às 8 horas da noite, para 50 milhões de pessoas, a eleição estaria encerrada. Porque é uma característica básica... Teríamos audiência, doutor Enéas? 8 da noite teríamos. Eu estou lhe dizendo o seguinte, eu falo para o telespectador, ou para o senhor, ou para os câmeras, eu digo sempre a mesma coisa. Não há alterações conceituais naquilo que é o cerne do meu pensamento. Eu digo a verdade. Se o senhor me perguntar o que me incomode muito, eu lhe responderia a verdade. Sempre fui assim. Mesmo que isso implique um prejuízo brutal para mim mesmo. E a população percebe quando o que está sendo dito é a verdade. Ora, defendendo teses tão esdrúxulas como às vezes eu defendo, de apoio às Forças Armadas, de triplicar o efetivo, não tem nenhum medo que me alcunhem de qualquer coisa. Ora, a população vai percebendo que eu estou preocupado é com ela. Se eu tivesse preocupado comigo, eu já seria deputado federal. Tive quase 5 milhões de votos. Poderia estar há muito tempo aí no poder. Então eu creio que depende só de tempo. Então, se o senhor perguntar se eu creio que vou chegar, eu lhe respondi logo do início. A meta é chegar à segunda posição, porque eu tenho 1 minuto e 40, mas em lá chegando, no segundo turno, a eleição está encerrada, sem dúvida. Muito obrigado, doutor Enéas Carneiro, sua presença aqui no Jogo do Poder. Nós voltaremos no próximo domingo com o debate a respeito de outro grande tema, de outro grande assunto nacional. Boa noite.